A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, crianças do Senhor. Hoje a tia veio aqui para contar para vocês uma história muito linda, uma história que está escrita aqui, olha, na Bíblia, na palavra de Deus, e que com certeza você pode acreditar que ela é fiel e é verdadeira. Então a Bíblia nos fala aqui no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 13. Mateus, capítulo 25, versículo 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mas, tia, o que significa vigiar? A palavra vigiar quer dizer estar atento. E quando a Bíblia nos diz vigiar, ela está dizendo esteja atento, certo? Mas essa passagem bíblica é muito, muito maravilhosa. Ela nos fala sobre que certa vez Jesus estava pregando e ele então contou uma história usando parábola. Jesus gostava muito de contar histórias usando parábolas. Como é isso, tia? Era contando histórias usando comparações. A parábola que ele contava era histórias usando comparações. E dessa vez Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que... 10 virgens? Sim, e ele nos diz que 5 delas eram loucas, ou seja, estavam despreparadas, e 5 eram prudentes, estavam preparadas, tá bom? E então, crianças, quando a Bíblia diz que 5 eram loucas, ou seja, despreparadas, e 5 estavam preparadas, Jesus ele fez essa comparação. Porque muitas pessoas nós sabemos que não se preocupam em agradar a Deus, em fazer a sua vontade, não se preocupam em se preparar para o arrebatamento da igreja, que é quando Jesus voltar do céu e vir nos buscar e nos levar para morar com ele. Mas a Bíblia me ensina que, como eu posso entender, tia, isso? A palavra de Deus, ela me ensina que quando Jesus deu esse exemplo, ele disse que 5 eram loucas. Aquelas loucas, elas estavam totalmente despreparadas, as suas vasilhas, as suas lâmpadas estavam com pouco azeite, e por estar com pouco azeite, elas não se preocuparam em sair para comprar logo mais, porque para que todas as virgens pudessem se encontrar com o noivo, quando ele voltasse e pudesse participar com ele do casamento, elas teriam que estar com suas lâmpadas acesas, bem acesinhas, para que pudesse clarear o seu rosto e o noivo pudesse vê-las e reconhecê-las. Então, o que acontece? Todas estavam no mesmo lugar, todas estavam com suas lâmpadas, todas estavam esperando o mesmo esposo e todas dormiram. Elas esperaram tanto, que elas ficaram cansadinhas e pegaram no sono. Mas e agora, tia? O que será que aconteceu? À meia-noite, nos diz a Bíblia que à meia-noite ouviu-se um clamor, uma voz, um grito. Alguém gritou e disse assim: aí vem o esposo, saiam ao encontro dele. Aí vem o esposo, acompanhem ele para o casamento. O noivo está chegando, aí vem o esposo. E naquele momento, quando aquelas virgens ouviram que alguém estava gritando, dizendo que o noivo estava chegando e elas estavam esperando esse noivo, elas então se levantaram todas. E quando aquelas loucas olharam e viram que as suas lâmpadas estavam com pouquinho azeite e que elas não tinham azeite em reserva, elas olharam para as prudentes e viram que suas lâmpadas estavam bem cheinhas e que elas ainda tinham uma vasilha com ela com mais azeite em reserva, para quando o azeite da lâmpada fosse acabando, elas iam só colocando mais e assim ter sempre a sua lâmpada acesa. Então elas disseram: nos dê um pouco do seu azeite, porque as nossas lâmpadas elas já vão se apagar. Olha, o azeite já está se acabando, elas já vão se apagar. Nos dê um pouco do seu azeite. Mas sabe o que aconteceu, crianças? A Bíblia nos diz então que aquelas virgens disseram assim: não, a gente não
dar o nosso azeite, não podemos dividir com vocês, sabe por quê? Porque se a gente for dividir, nem vai dar para vocês o suficiente e nem para nós. Então, tanto vocês quanto nós vamos ficar sem azeite. Não vai ser suficiente para dividir com vocês, não vai ser suficiente para 10, certo? Mas aí a Bíblia, ela nos diz que Jesus disse assim, ele estava fazendo aquela comparação e ele disse assim, que aquelas virgens, então as prudentes, as que estavam preparadas, tiveram aquela ideia e disse assim, olha, vá lá naqueles homens que vendem, vá, procure, compre azeite para vocês. Enquanto elas foram, o noivo já estava chegando. E quando elas foram, o noivo chega. E a Bíblia diz que e Jesus ensina que quando o noivo chegou, ele levou para o casamento aquelas virgens que estavam preparadas, porque estavam com suas lâmpadas acesas, porque puderam clarear o seu rosto e ele pôde reconhecê-las. Mas aquelas virgens loucas, tia, o que será que aconteceu com elas? Aquelas virgens loucas, quando elas voltaram, aquelas que estavam despreparadas, quando elas voltaram, a palavra de Deus diz, sabe o quê? Que o noivo já tinha levado as preparadas, as prudentes, já tinham entrado para a festa do casamento e já tinha fechado a porta. E as loucas, elas correram e gritaram e pediam, Senhor, abre a porta para nós, Senhor, nos dê uma oportunidade, Senhor, deixa a gente entrar, Senhor, olha, somos nós, o Senhor nos conhece, as nossas lâmpadas já estão cheias. E eu imagino o desespero e a gritaria daquelas mulheres batendo na porta e pedindo por uma oportunidade. Quando o noivo vem à porta e abre, ele diz assim, olha, afaste de mim, vão para longe de mim, porque eu não conheço vocês. Elas perderam a oportunidade de entrar para a festa do casamento, que era uma das festas mais esperadas na sua época, porque estavam despreparadas. Porque antes do horário do casamento, elas não buscaram comprar azeite, encher as suas lâmpadas, encher as suas vasilhas com azeite em reserva. Tia, elas perderam a oportunidade, sim, porque o noivo não deixou que elas entrassem mais. Mas o que eu quero dizer para vocês, crianças? Que nós precisamos estar preparados, porque Jesus comparou aquelas loucas, aquelas virgens, 10 virgens, com nós hoje, vamos dizer assim, porque as que eram loucas, as que estavam despreparadas, são comparadas com aquelas pessoas que não buscam agradar a Deus, que não buscam viver uma vida que agrade verdadeiramente ao Senhor, que não se preocupa com a sua salvação. E aquelas 5 prudentes, ele compara com aquelas pessoas que já entregaram sua vida para Cristo e que procura, se esforça, mesmo cheio de erros, de defeitos, de falhas, mas que se arrependem, que pedem perdão e que busca de Deus uma nova chance e que faz valer a pena cada oportunidade que Deus lhe dá. Então, como eu devo fazer para estar preparados? A Bíblia me ensina que eu preciso estar preparado para subir quando Jesus voltar. Mas como, tia? Como eu sei que eu estou preparado? Ou como eu devo me preparar? Vamos ver o que a Bíblia nos diz? Ela me diz que eu preciso viver uma vida de honestidade. Eu preciso ser uma pessoa honesta. Eu preciso devolver aquilo que eu sei que não é meu. Eu preciso não pegar aquilo que eu sei que não é meu. Então eu preciso ser uma pessoa honesta. Se eu sou uma pessoa honesta, então eu vou estar fazendo sim a vontade de Deus. Tia, o que mais a Bíblia me ensina? A Bíblia me ensina que eu preciso viver em união. Eu preciso evitar confusão. Eu preciso viver em união com os meus coleguinhas, com os meus familiares. Eu preciso buscar viver em união. Que a Bíblia me ensina mais? Que eu devo ser uma pessoa obediente, que eu devo praticar e viver a obediência. É isso aí, crianças. A Bíblia me ensina que eu preciso ser uma pessoa obediente. Obediente ao papai, obediente à mamãe. Os mais velhos eu tenho que respeitar e tenho que obedecer, tá bom? Então, a Bíblia também me ensina que eu devo
perdão. Devo viver uma vida de perdão. Devo perdoar aquelas pessoas que já me machucaram, que já me ofenderam, que falaram mal de mim, que brigaram e xingaram comigo. Eu devo perdoar elas. Porque se eu não perdoar elas aqui na terra, eu não serei perdoado no céu por Deus. E então, eu tenho que viver uma vida de fidelidade. Eu tenho que buscar ser fiel ao meu Senhor. Eu tenho que buscar agradar ao Senhor. Eu tenho que buscar viver uma vida de fidelidade para que eu possa estar preparado para subir no arrebatamento. Tia, eu preciso acreditar em Deus, sim. Eu preciso ter fé, eu preciso acreditar que Deus existe, eu preciso acreditar que Ele cuida de mim, eu preciso acreditar que a sua palavra, Ele me promete que vai me levar para o céu e que Ele vai, quando Ele voltar, Ele vai me levar. E eu também preciso viver uma vida de verdade. Mas como é essa vida de verdade? Eu preciso não mentir. Eu tenho que viver uma vida que onde eu fale a verdade. Ah, mas vai doer, tia, vai ser tão difícil, eu vou sofrer. Mas fale a verdade. Sempre a verdade, porque depois, tenha certeza, Deus ali se agrada e vai haver recompensa para você. E eu devo viver uma vida de santidade. A Bíblia diz assim, olhe, enquanto estiver no meio dos homens, enquanto estiver em vós, tenha paz com todos os homens e busquem a santificação, porque sem a santificação você não verá o Senhor. Mas tia, mas não é fácil viver uma vida de santificação. Sim, não é, mas não é impossível. Não é fácil, mas também não é impossível. Porque quando temos Jesus como o guia da nossa vida, Ele faz fazer dar certo. Mas como eu posso ser próximo, tia, de Deus e buscar ser uma pessoa que ama, que perdoa, que vive uma vida de santidade, honestidade e em verdade? Como eu consigo ser uma pessoa que não viva mentindo? Para que eu possa conseguir, eu tenho que entregar a minha vida para Cristo e tenho que me esforçar em fazer a sua vontade. Sabe como eu consigo? Através da oração. Todas as crianças também precisam orar. Através da oração, eu chego mais pertinho de Deus. Através da oração, eu tenho mais intimidade com Deus e conheço mais sobre Ele. Porque orar é falar com Deus. Assim como você fala com seu amigo, que você vai falando mais vezes, você vai se aproximando mais dele, você vai criando aquele elo, aquela intimidade, aquela amizade. Com Deus é do mesmo jeito. A diferença é que não podemos falar com Deus de qualquer jeito, né? Nós temos que tirar o tempo para buscar a presença de Deus. Temos que ter tempo para Jesus. Mesmo também se você estiver em algum local que você não possa parar e se ajoelhar naquele momento, mas só no seu pensamento e o seu coração, você pode também falar com Deus. Mas que durante o dia você também tire o seu tempo para Jesus. Então, quando nós oramos, nós criamos aquele contato maior com o Senhor. Nós podemos contar a Ele sobre os nossos medos, sobre as nossas preocupações. Podemos pedir a Ele que nos ensine a amar, a perdoar, a ser honesto, a não mentir, certo? Podemos pedir a Jesus que nos ajude a fugir do pecado para poder agradar a Ele. E eu também, eu posso ficar muito próximo dele, buscando saber, aprender sobre ele, conhecer sobre Deus. Como eu conheço Deus? Como eu posso conhecer e aprender mais de Deus? Lendo a Bíblia. Quando eu leio a Bíblia, eu vou conhecer sobre aquele autor, eu vou saber sobre a vida dele. Então eu vou entender e vou conhecer mais a Deus lendo a palavra de Deus. Então, ore, crianças, sempre, e também leiam a Bíblia. Se você não sabe ler, mas que você possa pedir a alguém que sabe, né? O papai, a mamãe, alguém que possa ler para você, e você ali com toda a atenção, para ouvir e aprender mais de Deus. O meu coraçãozinho, ele fica limpinho, quando eu estou agradando a Deus. Se eu minto, meu coração é como se ficasse sujo, porque o pecado entrou. Eu menti, então eu pequei. Eu enganei, então eu pequei. Mas quando eu me arrependo, peço perdão ao Papai do Céu e procuro agradar a Ele, Ele lava
lava o meu coraçãozinho com o seu sangue precioso e me dá mais uma nova oportunidade. Então, olha como eu fico alegre, porque o meu coração está agradando a Deus. E no meu coraçãozinho está o Espírito Santo de Deus morando. Tia, mas eu preciso falar para os meus colegas. Eu posso falar? Sim, você deve. Fala para os seus colegas da escola, os seus vizinhos de casa, as pessoas que você tiver a oportunidade. Fala para eles, olha, Jesus te ama. Um dia ele se entregou na cruz do Calvário e morreu para dar a vida a mim e a você também. Você precisa renunciar, ou seja, deixar de lado o pecado e viver uma vida que agrade a Deus, porque você precisa, crianças, estar na presença de Deus. Então, aceite Jesus, aí você convida ele para ir para a igreja, ensina ele um pouco sobre a palavra de Deus e começa a falar de Jesus para os seus amigos. Sabe para quê? Para que os seus amigos não fiquem procurando o caminho, sem saber que caminho deva seguir, sem saber para onde deva ir. Não, que eles possam aprender de Jesus e seguir o caminho da verdade. Tia, mas quando eu crescer, eu quero ser um pregador, uma pregadora. Amém. Que esse desejo seja realizado, uma cantora, e que Deus te abençoe grandiosamente. E então, quando eu vivo uma vida que agrada a Deus, eu vou estar mais próximo dele. E quando ele voltar, eu vou receber o maior e melhor de todos os presentes. Mas tia, que presente é esse? Presente dado por Deus. Sim, o presente dado por Deus é a nossa entrada no céu, a nossa salvação. E quando ele voltar, é poder entrar no céu de glória. Aleluia! Eu posso viver uma vida que agrade ao Senhor, para que eu possa subir quando ele voltar, em nome de Jesus. Que essa seja sempre a minha preocupação, agradar a Deus. Amém, crianças? Agora nós vamos cantar um corinho, que essas cores aqui vão representar algumas palavrinhas que nós vamos dizer no corinho, tá bom? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, bem alva assim o tornou. E disse em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, bem alva assim o tornou. E disse em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna ganhei. Quando nós cremos em Jesus, criança, aceitamos a Ele, passamos a viver uma vida em que Ele se agrada, nós vamos ganhar o melhor de todos os presentes, a salvação, a vida eterna. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. E você, criança, que quer entregar a sua vida para Jesus, entregue. Você não vai se arrepender, você vai poder viver uma vida desfrutando o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e a tia vai orar por você. Papai do céu, muito obrigado por todas as crianças que estão assistindo o nosso vídeo. Abençoe ela para que ela possa se esforçar e viver uma vida que agrade ao Senhor. Ajude a ela a ficar firme e ganhar muitas vidas para Cristo, a começar por sua família, e firma ela nos passos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar o seu joinha, tá bom? Beijão, crianças.